Imagine que a pessoa em quem você mais confia no mundo decidisse te destruir. Não um inimigo distante, não um estranho, mas alguém que comeu na sua mesa. Alguém do seu próprio sangue. Imagine ser arrancado do conforto da sua casa e jogado, nu, na escuridão fria de um buraco na terra, ouvindo lá de cima as risadas daqueles que deveriam te proteger. Você grita, você chora, você implora. Mas a única resposta é a indiferença. Eles sentam para comer, enquanto você agoniza no escuro. E a dor maior naquele momento é da crueldade dos homens. É a dúvida que rasga a alma. Senhor, foi para isso que me deste aquele sonho? Para terminar aqui, vendido como mercadoria pelo meu próprio sangue? Muitos de nós conhecemos a história de José do Egito como um conto de vitória. Vemos o final, o governador, o ouro, o poder. Mas poucos param para sentir o peso dos 13 anos de inferno que ele atravessou antes de chegar ao palácio. 13 anos de traição, de escravidão, de calúnias, de esquecimento. Como manter a sanidade quando o mundo inteiro diz que você não vale nada? Como manter a fé quando Deus parece ter virado as costas? Neste vídeo, nós vamos refazer os passos de José, não apenas para contar uma história antiga, mas para encontrar a resposta que você precisa hoje. Se você sente que está no fundo do poço, ou se a vida tem sido injusta com você, fique comigo até o final. Porque o segredo para sair do buraco e chegar ao trono está escondido nos detalhes que ninguém te contou sobre essa história. Tudo começou em Canaã. José não era apenas mais um filho de Jacó. Ele era o filho da velhice, o filho da mulher amada, Raquel. E isso carregava um peso. A Bíblia nos conta sobre uma túnica. Muitas vezes imaginamos apenas uma roupa bonita. Mas naquela época, uma túnica talar, de mangas compridas e colorida, era um símbolo de nobreza. Era uma roupa de quem não trabalha no campo. Enquanto seus 10 irmãos suavam sob o sol, cuidando das ovelhas, cheirando a estrume e terra, José desfilava protegido, limpo, diferenciado. Cada vez que a túnica de José balançava ao vento, ela alimentava um monstro silencioso no coração de seus irmãos, a inveja. A inveja não nasce de fora. Ela nasce da proximidade. Ninguém tem inveja de quem está longe. A inveja é o ódio de ver o outro ter o que você acha que merece. E então, vieram os sonhos. Sonhos não são apenas imagens noturnas. Naquela cultura eram mensagens divinas. José sonhou que feixes de trigo se curvavam a ele. Sonhou que o sol, a lua e as estrelas o reverenciavam. Talvez na sua inocência de jovem, ele tenha contado buscando aprovação. Mas o que recebeu foi desprezo. Reinarás tu sobre nós? Perguntavam os irmãos. O ódio amadureceu. Deixou de ser um sentimento e virou um plano. Um dia, Jacó envia José para ver os irmãos no campo, em Dotã. É uma viagem longa. José vai sozinho. Ao longe, os irmãos veem aquele ponto colorido se aproximando no horizonte. Não era o irmão que chegava, era o sonhador. Lá vem ele, disseram. Vamos matá-lo e veremos o que será dos seus sonhos. Você já sentiu que, ao compartilhar um sonho ou uma meta, as pessoas ao seu redor tentaram te desanimar ou te sabotar? Se você já passou por isso, clica no botão de gostei agora. Vamos mostrar para o algoritmo que existem sonhadores assistindo a este vídeo que não vão desistir. Não importa a oposição. Deixe seu like como um sinal de resistência. Eles o agarram. Arrancam a túnica. Aquele símbolo de amor do pai é rasgado com violência. Mas, em vez de matá-lo com a espada, decidem jogá-lo numa cisterna. Um poço seco, profundo. Imagine a queda, o impacto no chão duro, a poeira subindo. José olha para cima e vê os rostos dos seus irmãos fechando a entrada da luz. Ele grita, Rúben, Judá, por favor. Mas eles se sentam para comer pão.
A frieza é assustadora. Eles comem enquanto o irmão agoniza. Mas Deus, que escreve certo por linhas tortas, não permitiu a morte. Uma caravana de ismaelitas passa. Judá tem uma ideia. Que lucro teremos em matar nosso irmão? Vamos vendê-lo. 20 moedas de prata. Esse foi o preço. José é içado do poço, acorrentado e entregue a estranhos. Ele olha para trás, vendo seus irmãos contarem o dinheiro, enquanto é arrastado para o deserto. Rumo ao Egito. Rumo ao desconhecido. O Egito era o centro do mundo. Pirâmides colossais, templos de ouro, deuses com cabeças de animais, uma língua que José não entendia. De filho mimado, ele se tornou uma mercadoria no mercado de escravos. Ele foi apalpado, avaliado e comprado por Potifar, o capitão da guarda do faraó. Mas aqui acontece o primeiro milagre silencioso dessa história. A Bíblia diz: o Senhor estava com José. Não diz que o Senhor livrou José da escravidão imediatamente. Diz que o Senhor estava com ele na escravidão. Isso muda tudo. José não se entregou à vitimização. Ele decidiu ser o melhor, onde quer que estivesse. Ele aprendeu a língua, aprendeu a administrar. Logo, Potifar viu que tudo o que José tocava prosperava. José se tornou o administrador de toda a casa. Ele tinha poder, conforto e respeito. Parecia que a vida tinha voltado aos trilhos, certo? Mas o diabo não tenta derrubar quem já está no chão. Ele espera você se levantar. A esposa de Potifar. Uma mulher poderosa, acostumada a ter tudo o que queria. E ela queria José. A Bíblia diz que ela insistia dia após dia. Não foi uma tentação única. Foi um cerco. José era jovem. Estava longe da família, longe das regras do seu pai, em uma terra onde a moralidade era diferente. Ninguém saberia. Ele poderia ter subido na vida muito mais rápido se aceitasse. Poderia ter se tornado amante da mulher do chefe. Mas José tinha algo que não se compra: integridade. Quando ela o agarrou pelas vestes, ele disse: como, pois, faria eu este grande mal, e pecaria contra Deus? Ele não disse: pecaria contra Potifar. Ele disse: contra Deus. A fidelidade de José não dependia de quem estava olhando. Ele correu, fugiu. Mas, de novo, perdeu a capa. A mulher, rejeitada e furiosa, usou aquela capa para criar uma mentira terrível. Ela gritou. Acusou José de tentativa de abuso. Potifar chega em casa. Ouve a história. Sua fúria se acende. José não teve direito à defesa. De administrador respeitado a criminoso sexual. Em um instante, ele perde tudo novamente. Não por ter feito o mal, mas por ter feito o bem. A prisão do rei não era uma cadeia comum. Era um lugar de esquecimento. Muitos morriam ali, sem nunca mais ver a luz do sol. José agora estava marcado. Traidor, abusador, escravo fugitivo. Se o poço foi ruim, a prisão foi um teste de resistência. Passaram-se dias, semanas, meses, anos. Você consegue imaginar a batalha mental? Deus, eu fui fiel a ti. Eu não cedi à tentação. É assim que o Senhor me recompensa? Com cadeias. É fácil adorar a Deus quando a túnica é colorida. Mas é na prisão que a fé verdadeira é forjada. E incrivelmente a Bíblia repete a frase: mas o Senhor estava com José. Mesmo no cárcere, José começou a servir. Organizou a prisão. Cuidou dos outros presos. Ele transformou sua cela em seu ministério. Foi ali que ele encontrou o copeiro e o padeiro do faraó. Ambos tiveram sonhos. José, mesmo sofrendo, se importou com a dor deles. Ele interpretou: para o padeiro, a morte. Para o copeiro, a vida e a restituição. José fez apenas um pedido ao copeiro: lembra-te de mim quando tudo te for bem. Tira-me desta casa, porque fui roubado e nada fiz para estar aqui. O copeiro saiu. Foi restituído ao palácio. E a Bíblia diz uma das frases mais tristes dessa história:
Mas o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Antes se esqueceu dele. 2 anos inteiros. Imagine José contando os dias. Hoje o copeiro vai falar de mim. E nada. Talvez amanhã. E nada. Foram mais 730 dias de silêncio absoluto. José foi esquecido pelos homens. Talvez você esteja vivendo essa fase agora. A fase do esquecimento. Onde você faz o bem, ajuda os outros, e ninguém lembra de você. Se essa mensagem está falando com seu coração, eu quero te convidar a se inscrever neste canal, Crônicas da Fé. Nós trazemos essas histórias para te lembrar que Deus não esqueceu de você. Ative o sino para não perder nenhuma reflexão. Sua inscrição ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que estão perdendo a esperança. Mas há um segredo sobre o tempo de Deus. Ele nunca atrasa. Se José tivesse saído da prisão antes, ele teria voltado a ser um escravo comum ou fugido para Canaã como um fugitivo. Ele precisava estar na prisão naquele exato dia, porque Deus não queria apenas libertar José. Deus queria exaltar José. Uma noite o faraó teve um sonho. Vacas magras devorando vacas gordas. Espigas secas devorando espigas cheias. O terror tomou conta do palácio. Nenhum mago, nenhum sábio conseguia explicar. Foi aí que a memória do copeiro despertou. Há um jovem hebreu na prisão. De repente, as portas da masmorra se abrem. O faraó te chama. José não teve tempo de questionar. Foi barbeado, trocou as roupas sujas e entrou na sala do trono. Diante do homem mais poderoso da terra, José não tremeu. Quando o faraó disse, "Ouvi dizer que tu interpretas sonhos", José respondeu, "Isso não está em mim. Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó." Mesmo depois de tudo, ele deu a glória a Deus. José revela 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome devastadora. E não apenas aponta o problema, ele dá a solução. Faraó, maravilhado, olha para seus conselheiros e diz, "Acharíamos nós um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus." Naquele momento, em questão de minutos, José deixou de ser o presidiário número 1 para ser o governador do Egito. Faraó tirou o anel da própria mão e colocou no dedo de José. Vestiu-o com linho fino, colocou um colar de ouro. José, aos 30 anos, tinha autoridade sobre toda a nação. Os irmãos sonharam em matá-lo. Potifar tentou prendê-lo. Mas o que Deus tem para você é maior do que quem se levanta contra você. A fome veio e atingiu Canaã. Os irmãos de José viajaram ao Egito em busca de comida. Eles foram levados à presença do governador. Eles se curvaram. Exatamente como no sonho de 20 anos atrás, eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. Ele tinha o poder de vida e morte. Ele poderia ter ordenado, "Prendam esses homens. Joguem-nos no mesmo poço que me jogaram." A vingança estava em suas mãos. Mas José sabia de algo que nós precisamos aprender. Ele sabia que aquela dor tinha um propósito. Ele chorou tão alto que os egípcios ouviram de fora. E disse, "Eu sou José, vosso irmão." O terror paralisou aqueles homens. Mas José disse as palavras que curam qualquer trauma. "Não vos entristeçais por me haverdes vendido para cá, porque para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Vós planejastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." José perdoou. Ele trouxe sua família para o Egito. Ele entendeu que o poço, a escravidão e a prisão foram a escola de Deus para prepará-lo para o trono. Talvez hoje você esteja na fase do poço, ou na fase da prisão. Você olha em volta e só vê injustiça. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Essa dor não é o seu fim, é o seu treinamento. Não guarde mágoa de quem te empurrou. Eles foram apenas instrumentos para te levar ao lugar do seu propósito. O Deus de José é o seu Deus. E ele é especialista em reviravoltas. Aguente firme. O palácio está chegando. Escreva aqui nos comentários, como um ato de fé, o mal vai se tornar em bem. Deixe essa declaração registrada. Obrigado por assistir até aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem na paz.